minha turma de primeiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente inicia o nosso novo rumo aqui nos nossos estudos da matemática. A gente vai estudar um pouquinho de geometria. O que quer dizer geometria? Geo, terra, metria, medida, medida da terra. Essa noção de geometria dessa palavra, ela vem lá dos povos antigos. E se você lembra, estudou com Caê, né? O Egito, você viu lá que o Nilo sobreviveu, né? O Egito sobreviveu graças ao Nilo, na verdade. E teve muitos estudos geométricos lá que foram se desenvolvendo ao longo do ano. Então a geometria ela não é uma coisa de agora. Não foi alguém que acordou e falou, vou inventar a geometria. Não, ela é um conjunto de soluções de problemas que aconteceram aí na nossa evolução como humanidade, tá bom? E a gente começa a aula de hoje falando do que é um ponto. A gente tem algumas noções que a gente chama de noções primitivas na geometria que a gente sabe o que é, mas a gente não pode definir bem o que é essa coisa. Como, por exemplo, o ponto. O que é um ponto, turma? Ponto, a gente pode dizer que é um ente geométrico que não tem nenhuma dimensão, nem comprimento, nem largura, nem altura, nada. A gente identifica um ponto, tá, por uma letra maiúscula. Então, toda vez que a gente tem uma letra maiúscula, a gente tem um ponto. Ah, isso aqui, professor, essa bolinha que a gente faz, não seria o ponto? É, mas você pode fazer uma bolinha maior, uma bolinha um pouco pequena, encostar a ponta da caneta no papel e que a gente vai ter um ponto, tá? Geralmente a gente usa ponto para a gente diferenciar lugares no espaço. Então a gente vai ter aí o ponto. Então lembra sempre, para representar ponto, sempre letra maiúscula. Nós também vamos ter uma reta. O que é uma reta? A gente pode dizer que uma reta é uma união de infinitos pontos, tá? Uma reta, turma, ela é infinita. Ela não tem nem começo, nem tem fim. Como é que a gente representa? Ó, a gente bota dois pontos, tá vendo? Ponto A e B que pertence a essa reta e desenha. Observe que a gente prolonga porque essa reta ela não tem fim. Como é que a gente representa uma reta, tá? A gente representa uma reta colocando dois pontos que pertencem a ela, tá vendo? A B, e coloca uma setinha com apontando para lá e apontando para cá. Aqui não dá para ver muito bem porque está um pouco embaçado, mas tá bom? Uma setinha para cá, outra para cá, ou a gente chama uma reta de uma letra minúscula, tá? Então, ponto, letra maiúscula, reta, letra minúscula. Reta é uma coisa infinita nos dois sentidos, tá? E ela não tem fim nem começo, por isso que ela é infinita. O que é plano? Plano a gente pode dizer que é a união de infinitas retas, tá? Como uma reta é formada por infinitos pontos, então um plano também é formado por infinitos pontos. Como o plano não é uma coisa infinita, como que a gente representa? Geralmente a gente desenha um paralelogramo, como é que tá aqui, tá? Bonitinho, e aí aqui eu tenho retas que passam por esse plano, que atravessam, nós temos o ponto AB que está contido, e geralmente a gente costuma chamar plano de letras gregas. Então aqui, por exemplo, é o plano alfa. Vamos falar então agora de semi-reta e segmento de reta, tá? Que tem diferença para reta. O que é uma semi-reta? Diferente de reta que não tem começo e não tem fim, a semi-reta parece que uma quase reta. Ela vai ter um começo. Então você sabe qual é o ponto que ela começa. Só que ela não tem fim, tá bom? Ela é ilimitada também, somente para um lado. Como é que a gente vai representar uma semi-reta? Então a semi-reta a gente pode desenhar dois pontos, tá? Que pertence a essa semi-reta, desenho AB, e aí a setinha ela só vai ter uma direção, então ela vai apontar para lá, porque ela é infinita, passando pelo ponto B. E o segmento de reta? Quando a gente usa uma régua para tomar alguma medida, a gente fala, vou medir essa reta aqui. A gente não está medindo uma reta, porque reta é uma coisa infinita. Você não tem como medir uma coisa infinita, tá? Então, quando você pega uma medida com uma régua, por exemplo, você está medindo um segmento de reta, que tem começo e tem fim. Uma coisa que tem começo e tem fim, faz sentido a gente medir. Então, não faz sentido você medir, por exemplo, uma semi-reta, porque ela não tem fim. Não faz sentido você medir uma reta, mas um segmento de reta faz todo sentido. A gente representa um segmento de reta desenhando também dois pontos que passam por ela, tá vendo? Bonitinho. Tem começo e tem fim. Observe que diferente de semi-reta que continua depois que passa pelo ponto B, o segmento de reta não. Então ele para exatamente aqui. Então a gente desenha os pontos, escreve AB e põe só um tracinho em cima, sem seta indicando direção. Tá bom? Então faz sentido falar de medida de AB. Isso aqui eu tenho certeza que vocês estão cansados de saber, mas é importante que a gente bata de novo nessa tecla. Tá? Retas paralelas e concorrentes. Então vamos lá. Retas paralelas são retas coplanares. O que significa dizer coplanares? Que estão no mesmo plano. Tá? Então toda vez que você tiver reta no mesmo plano, então elas vão ser coplanares. Que não tem nenhum ponto em comum. Então a gente diz, ó, que nesse caso a reta RS são paralelas. Observe que o símbolo de paralelismo são duas retinhas, dois tracinhos meio inclinados. Tá vendo? Bonitinho? Nós temos também as retas concorrentes, são aquelas que possuem apenas um ponto em comum, tá? Então, ó, RS nesse caso, elas são
concorrentes. E a gente estudou conjuntos. Então, ó, quem é R interseção a S? Ou seja, qual é a interseção dessas duas retas? O ponto em comum é o ponto P. Então, ó, é o conjunto dos que tem unicamente o ponto P. A gente tem um caso particular de retas concorrentes, que são as retas perpendiculares, tá? O que são retas perpendiculares? São retas que formam ângulos de 90 graus. E olha aqui a simbologia para representar a reta perpendicular. É um Tzinho ao contrário, tá vendo? Então, R é perpendicular a S. Significa dizer que o ângulo que é formado entre elas é um ângulo de 90 graus. E a gente viu, né, o que são retas coplanares, que são retas que pertencem ao mesmo plano. Quando a gente tem retas que não pertencem ao mesmo plano, a gente chama de retas reversas. Olha aqui o exemplo, ó. Observe. Vou pegar aqui duas folhas de ofício que podem representar dois planos diferentes. Ó, tá vendo? Eu tenho aqui retas que estão nesse plano e retas que estão nesse outro plano aqui. Então elas são o quê? Reversas. Ok? Vamos falar também de ângulos, turmas. O que é ângulo? Ângulo, a gente pode dizer que é a figura formada quando a gente tem duas semirretas na mesma origem. Tá? Observe a semirreta B e a S. Ela tem a mesma origem, que é o ponto A. E aí esse desenho aqui que se formou, tá vendo? A gente diz que é ângulo. O ângulo, a gente costuma usar a medida de graus. Existem outras, a gente vai estudar futuramente. Mas o que é o grau? O grau, ele surge quando a gente pega uma circunferência e divide ela em 360 partes iguais. Então, cada pedacinho refere-se a um grau. E a gente tem as classificações para os ângulos. Nós vamos ter o ângulo reto. Ângulo reto é quando tem, né, um formato de 90 graus. Nós vamos ter aí os ângulos agudo. Ângulo agudo são todos os ângulos menores do que 90 graus. Ângulos obtusos são ângulos maiores do que 90 graus e menores do que 180 graus. E a gente vai ter também um ângulo raso, que é um ângulo que mede 180 graus. Nós vamos também ter o ângulo nulo, que é aquele ângulo que é de 0 graus. E nós vamos ter um ângulo de giro de uma volta, que equivale a 360 graus, tá bom? Falando agora de ângulos notáveis, preste atenção, eu vou ler aqui com vocês, ó. Duas retas concorrentes, né? Lembra de retas concorrentes? Acabei de explicar que tem um ponto de intersecção. Apresentam ângulos opostos congruentes, como mostra a figura. Então, observe, quando você tem duas retas, né, concorrentes, vai formar esse desenho aqui, ó. Então, vai formar esse ângulo de vermelho aqui em cima, esse aqui de baixo, esse aqui de azul e esse azul aqui. Esse é o famoso caso OPV, oposto pelo vértice. Toda vez que você tem ângulos opostos pelos vértices, esses ângulos têm a mesma medida. Então, observe esse ângulo vermelho aqui, ó. Tá vendo esse aqui de cima? Ele é oposto a esse aqui por causa desse vértice. Então, eles têm a mesma medida. Esse aqui mede 120, aqui embaixo vai medir 120. Agora, esse azul também, ó. Eles são opostos pelo vértice. Então, se aqui medisse 30, aqui também mediria 30. Ângulos complementares, turma. O que são ângulos complementares? São ângulos que a soma deles é igual a 90 graus. Ângulos suplementares, turmas, são aqueles ângulos que somados é igual a 180 graus, tá bom?